Meus cumprimentos a todos os nossos queridos assistentes. Aqui quem fala é o pastor Isaías Oliveira Soares. Hoje vai falar sobre: é possível um servo de Deus sofrer crise de ansiedade? Aguarde aí, vamos conversar. Pois não, meus cumprimentos a todos que já estão ali clicando. Estou vendo ali a irmã Zenaide Mendes. Nossos cumprimentos, o abração ao Crispim, pastor Crispim. Meus amados assistentes, vamos abordar hoje: é possível um servo de Deus sofrer crise de ansiedade? A leitura bíblica está em Mateus capítulo 6, o versículo 28 a 33, e eu farei a leitura na sua íntegra. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A segunda porção bíblica está no capítulo 4, versos 6 a 8 de Filipenses. Paulo escreveu assim: não andeis não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Pelo visto, você está vendo que a ansiedade não é coisa nova, é coisa tão antiga quanto o homem. Agora, vamos questionar o que se entende, o que podemos entender como ansiedade. A ansiedade pode ser considerada como uma emoção de alarme que se encontra associada a sensações de angústia, tensão e insegurança que, quando são frequentes e ou intensas, incontroláveis, causando mal-estar significativo, conduz à patologia, nesse caso a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a ansiedade corresponde a um dos principais problemas de saúde mental a nível mundial. Praticamente todos nós já experienciamos ou iremos experienciar ansiedade. Trata-se de uma problemática comum, mas a qual devemos atribuir especial atenção. A Organização Mundial da Saúde diz que as consequências para a saúde são enormes. Por exemplo, a depressão é uma das principais causas das mortes por suicídio, aproximadamente 800 mil por ano. Além disso, ela também é a maior causa das pessoas ficarem incapacitadas para o trabalho. 1 em cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. A ansiedade e depressão são os mais comuns e chegam a representar 60% dos casos. Enquanto os jovens estão especialmente sujeitos à ansiedade, os mais velhos convivem com a depressão, segundo dados do último relatório sobre saúde mental no mundo, publicado pela Organização Mundial da Saúde. Vamos ver aqui agora quais são os sintomas da ansiedade, para que você possa se inteirar onde queremos chegar. A ansiedade pode provocar vários sintomas físicos, como arritmia cardíaca, taquicardia, que é alteração no ritmo cardíaco do coração, vestígios ou tonturas, boca seca, dificuldade respiratória, ou seja, falta de ar, entre outros. Para além desses sintomas físicos, a ansiedade pode provocar várias alterações psíquicas, como reações cognitivas, que é a preocupação excessiva, dificuldade de concentração, comportamentais, tremores, paralisação e sociais, dificuldades em falar em público, evitando os eventos sociais, que podem afetar a qualidade de vida dos indivíduos. Veja mais informação em sintomas da ansiedade. Preocupações, tensões ou medos exagerados, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, medo extremo de algum objeto, de ser humilhado publicamente ou de uma situação em particular, falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade, pavor depois de uma situação muito difícil, tensão muscular, intensificação ou surgimento de dores pelo corpo, dificuldade para se desconectar dos problemas e para dormir, alterações no funcionamento no trato gastrointestinal, como ritmo de funcionamento do intestino. Pelos sintomas, você pode perceber que a ansiedade é uma coisa terrível. Não é à toa que o Brasil foi considerado como campeão em ansiedade. Ele disse: o Brasil, um país ansioso. Pois bem, agora nós começamos a live perguntando: é possível um servo de Deus sofrer com crise de ansiedade? Claro, é possível sim. Foi quando Deus criou
o ser humano, ele o criou ser trinitário, ou seja, espírito, alma e corpo. E a alma é a sede dos 5 sentidos, a visão, a audição, olfato, paladar e tato, que são conhecidos como janelas da alma, através de que ela entra em contato com os demais seres humanos, é, portanto, a sede da vida emocional. Vejamos que todos os servos de Deus tiveram que enfrentar a crise de ansiedade em algum momento de suas vidas. Eu vou começar com Elias, um grande profeta, porém ansioso. Elias, um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento, que viveu numa das fases mais dramáticas vividas pelo povo de Israel, sob o reinado de Acabe, o homem mais malvado, porque a sua mulher, Jezabel, o incitava. Não se tem dúvidas que Elias era um homem de Deus, pois numa só vez ele desafiou 450 sacerdotes e 450 profetas de Baal. Vejam agora que, depois de tudo isso, vejam a fuga e desespero do profeta ansioso. Após o desafio do Carmelo, Elias foi ameaçado pela rainha Jezabel. Ele fugiu para o deserto, pedindo a Deus por sua vida. Elias, cheio de ansiedade, chegou a desejar a morte. Mesmo sendo um homem de Deus, Elias lutava com sua humanidade, ou seja, seu aspecto humano, com seus caracteres emocionais. Ele questionava a sua fé e papel como profeta, se sentiu abandonado e até a sua ansiedade o fez pensar que todos os profetas de Deus teriam morrido e só ele escapara. Olha só a que ponto chegou a ansiedade de Elias. Essa crise interior mostra que até os mais fiéis enfrentam desassossego divino e aflição santa. Chega, ó Senhor, disse Elias, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19:4. A história de Elias lembra que a ansiedade e a inquietação podem atingir até os mais dedicados servos de Deus. Sua jornada ensina que lidar com a angústia espiritual é essencial para todos. Para mostrar ser verdade o que estou falando, olha o que Tiago escreveu no capítulo 5, 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas olha só este homem, aí você pode perceber que Elias era um homem. E o homem foi feito um ser trinitário, como você percebeu. E tem a parte da alma, que é o elemento emocional. E como somos um elemento emocional, essas doenças todas que atingem o lado emocional, nós somos sujeitos a elas. Apesar, ou mesmo que o homem seja um homem de Deus, dedicado, que ora, que jejua, mas ele está sujeito a esses problemas da ansiedade. O segundo exemplo aqui é Davi. O homem segundo o coração de Deus, porém, um rei ansioso. Davi, o rei ungido por Deus, disso não temos dúvida, pois em 1 Samuel está escrito no capítulo 16, verso 12 e 13, então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, unge-o, porque este meu é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. É descritivo na Bíblia como alguém que reflete o coração de Deus, mas ele também enfrentou a ansiedade, um problema comum em muitos na Bíblia. Nos Salmos vemos claramente o sintoma da ansiedade que o rei ansioso sentiu.
Veja Davi lidando com os sintomas da ansiedade em vários momentos no Salmo de Davi. Eles mostram que ele não estava livre de momentos de medo e dúvidas. Seus escritos revelam sintomas de ansiedade. Vou mostrar pelo menos alguns aqui. Medo e terror, Salmo 3, verso 6 e Salmo 27, verso 1 a 3. Desesperança e desorientação, Salmo 61, verso 2. Salmo 142, verso 4. Agitação e insônia, Salmos 6, verso 6. Salmo 77, verso 4, lamentos e choro, Salmo 13, verso 1 e 2, e Salmo 31, verso 9 e 10. Todos esses exemplos contêm sintomas de ansiedade. Uma outra live, eu vou trazer todos os salmos e quem são seus autores e quando eles lidam ou eles expressam os problemas emocionais que afetam tanto aos homens de Deus. Apesar de sua fé, Davi não escapou de enfrentar a ansiedade. Seus salmos mostram que até os personagens ansiosos da Bíblia encontraram força em Deus para superar suas crises. Olha o que o Salmo 55, verso 4 diz: meu coração está angustiado e não posso esconder a minha dor. Esse trecho do Salmo de Davi mostra que a sua sinceridade em falar sobre ansiedade. Sua jornada nos inspira a enfrentar nossa ansiedade com coragem e fé. Davi não perdeu de vista o seu lado humano e emocional e lidou com sabedoria, com fé, com inteligência contra a ansiedade. O terceiro nome que eu trago aqui é Jonas, o homem que mudou a história de Nínive, sendo o instrumento de maior avivamento da história, porém um profeta atingido pela ansiedade. Jonas, um profeta do Antigo Testamento, enfrentou grande ansiedade. Ele foi chamado por Deus para pregar arrependimento em Nínive, uma cidade cheia de maldade. Jonas ficou muito angustiado e em desassossego ao saber que o povo de Nínive seria perdoado. Jonas, apesar de ser um profeta ansioso, não queria que Deus mostrasse seu amor e perdão para com o povo que se arrependeu com a própria pregação dele. Sua ansiedade espiritual foi tanta que ele se escondeu em um abrigo para ver quando Deus destruiria a cidade. Olha o que lembra no capítulo 4, verso 1. Mas isso o quê? O fato do povo se arrepender e Deus perdoar, e isso desagradou extremamente o Jonas, e ele ficou irado. O verso 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Olha bem essa situação aqui. Jonas era um profeta malvado. Ele não gostou, ele queria ver a cidade destruída. Mas Deus não queria destruir, Deus deu uma chance e mandou que ele pregasse em 40 dias, e o povo se arrependeu. A mesma coisa, tem pregadores hoje que são malvados, são perversos. Ele quer ver o mal, ele não quer o amor. Até pastores malvados existem. Mas o pastor tem dois instrumentos nas suas mãos. Instrumento de trabalho, que é o cajado e a vara. Tem pastor que só tem a vara. E ele pune assim com maior facilidade. Eu conheço o caso de um pastor que excluiu uma pessoa na hora do batismo. Com 10 segundos que ele foi batizado, ele foi excluído. Ele fez o batismo num tempo frio, e quando ele mergulhou o candidato, ele estava meio cru. Disse: ai, que água fria danada. Está excluído. E excluiu o camarada com 10 segundos de batizado. Então, essa malvadeza não pode estar de quem prega, quem ministra a palavra. Jonas ficou irado pelo fato do povo ter se arrependido e Deus perdoou. Ele não queria isso. Então a história de Jonas mostra que até os mais dedicados profetas ansiosos da Bíblia pode ter angústia ainda
uma crise de ansiedade. Ninguém escapa, porque todos nós somos elementos emocionais, somos humanos, somos indivíduos. Característica própria de quem sente, de quem imagina, de quem tem sentimentos dentro dele. A quarta pessoa que eu vou citar aqui, o patriarca Jó. Não poderia deixar de citar Jó. O nome que viralizou em todo o Antigo Testamento e em todos os tempos, inclusive nos nossos dias, como uma referência de paciência, provações e sofrimentos causadores da ansiedade. A história de Jó mostra como as provações, sofrimento causam ansiedade. Jó, um homem de fé, enfrentou muitas adversidades. Ele perdeu tudo, perdeu bens, perdeu os filhos, a sua saúde, tudo que a pessoa que está em crise de ansiedade passa. Jó lutou contra grande angústia interior. Seus lamentos e dúvidas mostram a batalha interior da ansiedade. Ele se perguntava sobre a justiça divina, enfrentando dor e perda. Apesar da ansiedade e sofrimento, Jó mostrou uma perseverança admirável. Ele manteve sua fé em Deus. Sua história nos lembra que podemos glorificar a Deus mesmo envolvido na crise de ansiedade. A ansiedade não impediu de Jó exercer sua confiança em Deus. Olha o que ele disse no capítulo 13, verso 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos dependerei diante dele. A história de Jó nos ensina que a ansiedade e o sofrimento não são desconhecidos por Deus. Lá no Salmo 103, verso 14, diz assim, ó, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Então Deus entende esses elementos das emoções humanas, especialmente quando nós estamos ansiosos. Ela nos inspira, eu digo a ansiedade, ela nos inspira a perseverar em nossa jornada de fé. Porque a ansiedade não só nos causa esses problemas, mas também ela é um gatilho que nos impulsiona para a conquista do que é bom. Então, vamos administrar. E saltando para o Novo Testamento, veremos algumas pessoas, para não pensar que eu estou lá no Antigo Testamento, vou agora entrar no Novo Testamento, vamos analisar algumas pessoas do Novo Testamento que foram tocadas, sofreram ou passaram a crise de ansiedade. A primeira pessoa aqui é Marta. Eu sei que Marta é muito bem conhecida, e inclusive os pregadores fazem questão de frisar: Maria escolheu boa parte, e às vezes começa a castigar a Marta. Mas vamos ver aqui, Marta, ansiosa com os afazeres domésticos. Marta, irmã de Maria e Lázaro, é uma figura interessante no Novo Testamento. Ela nos faz pensar sobre a ansiedade com os afazeres domésticos. Qual é a mulher que não tem isso aqui? Pois bem, Marta era muito atarefada e ansiosa por causa do seu trabalho no lar. Mas precisamos salientar que a ansiedade de Marta tinha sentido naquele momento. Tinha chegado à sua casa o homem mais importante do mundo e da sua vida, o Senhor Jesus. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês que está me assistindo aqui, ficaria ou faria o mesmo. Ficaria ansiosa para cuidar da casa, para oferecer um banquete condigno para a pessoa mais importante, no caso, aquele Jesus. Mas os espiritualistas condenam Marta e elogiam a Maria por esta se preocupar com a melhor parte, estar aos pés de Jesus e poder ouvi-lo. Claro que era uma boa parte, mas a gente não pode esquecer que a proposta de Marta, a ansiedade de Marta era natural. O problema de Marta é que ela estava ansiosa e perturbada com muito serviço. O texto de Lucas 10:40 mostra a ansiedade, a intensidade da ansiedade de Marta, quando ela falou: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só?
Disse Jesus: Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. O exemplo de Marta nos ensina a importância de equilíbrio. Mesmo com muitos serviços a fazeres, devemos encontrar um momento para contemplar, para orar, para adorar a Deus. Olha que a repreensão de Jesus a Marta foi silenciosa, foi calma, foi tranquila, foi ameno, apenas orientando a Marta que ela devia controlar a sua ansiedade. Gente, ninguém pode ficar sem ansiedade, você pode controlar. E para controlar, a psicanálise mostra aqui o chamado do equilíbrio emocional, ou educação emocional, que é o processo que nós temos de aprender a lidar com os sentimentos para não deixá-los se tornar reféns deles. E Paulo chama de temperança. É o processo de que você interagir equilibrando-se com os seus sentimentos para evitar que eles te dominem. Pois bem, a segunda pessoa do Novo Testamento que eu vou citar aqui é Paulo, o apóstolo ansioso. Paulo era este apóstolo o mais dotado do Novo Testamento. Poliglota, falava hebraico, falava grego, falava latim e falava aramaico. Espiritualmente falando, Paulo possuía os 9 dons. Ele pode dizer que queria na igreja, uma certa igreja, eu quero ir ter com outros para repartir convosco alguns dons. O homem era uma bênção, era poderoso. Então, os relatos bíblicos mostram que até o Paulo teve de lidar com ansiedade. Sendo ele um dos maiores personagens do Novo Testamento, enfrentou a ansiedade. Apesar de ser um grande líder espiritual, Paulo teve momentos de grande angústia e dúvida. Esses desafios aconteceram durante sua jornada de fé. Paulo fala abertamente sobre suas lutas internas e emoções. Ele admite ter enfrentado aflições, angústias, perseguições, dificuldades em seu ministério, como ele relata no 2 Coríntios capítulo 6, verso 4. Todos esses sintomas aqui são oriundos, estão intrinsecamente ligados à ansiedade. Sua sensibilidade e paixão o fizeram sentir ansiedade. Apóstolo, mesmo sendo um dos fundadores da igreja primitiva, olha o que ele relatou em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados por combates, temores por dentro. Isso é o que Paulo quer dizer aqui? Isto se chama ansiedade. Mas ele enfrentava os desafios em seu trabalho missionário, mesmo com uma fé forte. O apóstolo ansioso sentia profunda angústia e preocupação. A despeito do know-how que Paulo era adotado, ou com que Paulo era adotado, tanto na esfera cultural como na esfera espiritual, teve de se dobrar à ansiedade, o que é próprio da vida emocional. Percebeu, gente, que ninguém escapa. Deus nos fez esse ser emotivo. Eu citei na live de ontem os 17 elementos que compõem os sentimentos humanos. Tem o choro, raiva, alegria, ciúme, inveja, nojo. Se esses elementos, nós não passaríamos de um poste. Nós seríamos igual a um poste. O que o poste faz? Não faz nada. Ele fica fincado ali para possibilitar a fiação da rede elétrica ou telefônica e um braço para colocar uma luz, uma lâmpada para iluminar. E o cachorro urinar. É só o que serve o poste. Dia e noite, ali passa tempo, faz tempo, chove, chuva, sol, frio, ele está ali. Se nós não fôssemos pessoas emotivas, nós seríamos considerados como poste. Mas Deus nos fez o ser trinitário. Capítulo 5, verso 23 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: e todo o vosso ser, espírito, alma
e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a morte consome, a mente se engana, a prova é tão pouco. Se um dia estou firme, no outro sou louco. Mas ainda que as ideias mudem, ainda há uma razão. E ainda que as coisas passem no tempo, ele não mudará. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel. Vamos para as considerações finais. Número 1. Você viu que a ansiedade é um problema mundial e tão antiga quanto o homem. E a Bíblia mostra que a ansiedade é comum a todos. Até os grandes servos de Deus foram atingidos ou foram afetados. Em segundo lugar, de acordo com as últimas estatísticas, 301 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. E o Brasil foi declarado pela Organização Mundial da Saúde como o país ansioso. E é também o país com mais casos de ansiedade no mundo. Em terceiro lugar, como é possível lidar com a ansiedade e o que fazer? Como enfrentar esse problema de saúde pública? Eu vou mostrar a vocês aqui 3 coisas. Mas ainda que meus pensamentos vão longe, eu fico perto. O que podemos fazer? Eu vou indicar aqui 3 saídas para você que quer vencer a ansiedade. Número 1, use a fé. Através da fé, você conseguirá vencer. Foi o que os servos de Deus do Antigo Testamento fizeram. A fé te fará descansar. Sem fé você não vai conseguir superar a ansiedade. Porque remédio não resolve a ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa psique. Está incluída entre as doenças psicossomáticas. Essas doenças não saem nem laboratório. O paciente está doente, o paciente está cheio desses sintomas que eu mencionei atrás. Ele submete a um exame bem rigoroso, sofisticado, que é a ressonância magnética. Não sai. Porque as doenças estão no corpo. E as doenças psicossomáticas estão lá na psique. Então, você precisa usar a sua fé para vencer a ansiedade. A segunda sugestão aqui, a segunda saída aqui é a oração. A oração continua sendo uma arma poderosa, capaz de resolver quaisquer problemas, tanto física, material, espiritual e emocionalmente falando. A ansiedade está inclusa aqui. Você pode vencer a ansiedade orando. E em terceiro lugar, a terceira coisa, confiança em Deus. A ansiedade é o excesso de futuro. O ansioso ou ansiosa antecipa o sofrimento. Como é isso que esse pastor? Ele sofre hoje o que só sofreria lá na frente. Por exemplo, vai fazer um concurso daqui a um ano, você vai sofrer lá. Chegando perto do concurso, vai ficar nervoso, apreensivo. Aí o ansioso não sofre logo hoje. Ele sofre hoje e sofre lá quando aconteceu o evento. Isso chama-se excesso de futuro. E tem aquela ansiedade que é falsa. Capítulo 9, verso 9 de Jeremias está escrito assim: ouço alarido de guerra.
Jeremias estava no cativeiro, a cidade toda destruída. Como que ele poderia ouvir rumores de guerra? Então tem essa ansiedade. A ansiedade falsa, quando você coloca no seu coração, na sua cabeça, que é um gatilho. Você imagina que está com o fígado doente. Aí ele adoece, porque a sua mente tem força. Aí você toma remédio, o remédio vai parar lá no fígado e ele encontra a doença. Ou então, se você não tomar remédio, mas os micro-organismos seus, o sistema imunológico entra em evidência. Vai procurar aquela dor lá no fígado. Não acha. E isso redunda em estresse. Por isso que toda pessoa ansiosa, em algum momento, fica estressada. Então a confiança em Deus daria a você a oportunidade de estar seguro. Porque confiança, você tem certeza que tudo que você sonha se cumprirá. Então, siga esses 3 elementos, 3 conselhos. Se você conseguir, você terá vencido a ansiedade. Você quer alcançar com suas próprias mãos, mas quem quer ouvir sim, espera quando ouve não. Vamos seguir o conselho de Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem do vestuário, nem da comida. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, nós lemos desta oportunidade, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Aí você vai controlar a sua ansiedade, tem que tomar remédio, você vai procurar um psiquiatra para ser medicado, porque a sua ansiedade está demais, você está passando crise de ansiedade. O Senhor pode resolver. Ó Deus eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de adentrar a Tua palavra e verificar, Senhor, quantos elementos que envolvem as nossas emoções. Eu sei que estou sendo assistido, visto por muitas pessoas que estão ansiosas e elas não sabem como superar a ansiedade. Elas precisam até certo ponto da ansiedade, mas não sabem como superá-las. Senhor Jesus, faz uma visita agora a cada um e ajude que elas consigam vencer, consigam superar a ansiedade que lhes afeta a cada dia. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Um aumento no salário para aumentar o meu limite no cartão. Eu não preciso ter carro menos apertado pra caber as compras da liquidação. Eu nem preciso ter um bolso tão abençoado que eu já não consiga mais abrir a mão. Desde que eu tenha você e você me tenha, desde que eu tenha você, nada mais me faz falta. Desde Que Deus abençoe todos, muito obrigado pela assistência, a todos que estão aí clicando, e todos que vão me assistir. Deus recompense a todos. Eu espero que você, depois dessa live, tenha conseguido os elementos, os recursos para superar a sua ansiedade. Deus abençoe e até a próxima.